Você já teve vontade de resetar o sistema e voltar de novo pra começar o dia de novo? Ou pra esquecer de alguma coisa que já aconteceu e que você não queria que acontecesse? Quando a gente olha pra tudo isso e pra essas oportunidades, a Bíblia dá uma dessas oportunidades pra gente. E a gente hoje vai falar sobre essa oportunidade de resetar o nosso sistema, e isso começa justamente aqui, agora, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui presentes conosco. Eu gostaria da apresentação delas, começando aqui pelo meu lado com o pastor Robson Aleixo. Excelente, aqui na frente. Henrique Zanin. Excelente. Prazer estar com vocês. Muito bom. E temos Eu também... sou a Carol. É isso aí. E, gente, segue o nosso canal. Se você que tá aí escutando, só escutando, volta lá depois, em algum momento que você tiver um tempo, vai lá no YouTube, marca a gente, guarda lá as coisinhas direitinho pra você receber todas as possibilidades, todas as informações que a gente traz, os textos, as mensagens, e tem várias coisas ali interessantíssimas no UNASP, no site. No site UNASP C1. Isso mesmo. No YouTube. Esse é o canal do No YouTube, YouTube. não é site não. UNASP Muito bom. C1. E agora, voltando para esse tema, Jesus ele faz uma missão e ele dá uma missão para o povo. E essa missão ela inicia a estrutura de uma igreja, que é o que a gente falou no episódio passado. Se você não escutou, escuta, dá um pause aí, vai lá, escuta aquele lá para depois voltar para cá de novo. E aqui ele diz assim: portanto vão, façam discípulos de todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele traz um conceito diferente, a ideia de batizando-os. O que significa esse batismo? Ou era uma coisa que já acontecia antes de Jesus falar para os discípulos? Isso era uma coisa que já existia na história? Como que a gente vai entender e os significados dessa forma de iniciar, de um novo nascimento? Como que isso funciona dentro da Bíblia, meu povo? E aí? Para o ímpar. Quem começa? Acho que a gente começa isso quando Deus cria uma comunicação interna e externa. A Bíblia fala de duas expressões, fala de selo e sinal. Selo é uma relação de pertencimento. E o sinal é a comunicação do pertencimento. No projeto evangélico divino, há sim uma parte muito importante em distinguir, em identificar. E dentro disso, colocando mais um elemento para eu poder sintetizar, há símbolos do pacto que fazemos com ele. Adão tinha uma relação simbólica com muitas coisas. Ele tinha uma relação simbólica com o mal, que é a abstenção da árvore do bem e do mal. Ele tem uma relação simbólica da dependência de vida que não provinha dele, de ter que ir e comer o fruto. Então, há uma relação radical mesmo, porque se parar de comer o fruto ele vai morrer mesmo, mas ele é um movimento simbólico comunicacional. Da mesma maneira que o sábado é uma relação que simboliza muitas coisas. Do Éden para fora, há uma relação simbólica, o arco-íris. Ele é um sinal de uma aliança feita. A circuncisão é um sinal de uma aliança feita. Deus cria um povo que se reproduz a partir do nascimento. A promessa para Abraão é que ele teria um filho, então há uma marca no aparelho genitor, no aparelho reprodutor, porque faz parte do processo todo da aliança. Ou seja, tem coisas que acontecem no nosso coração, mas elas não são as únicas coisas. Você pode perceber que Deus coloca sinalizações das coisas que acontecem no nosso coração, ou em cerimônias, ou em atos, ou em itens visíveis da aliança. Eu estou, por exemplo, com a minha mão aqui. A maior sinal de que eu estou casado é a existência de uma esposa. E eu posso colocar uma aliança sem ter uma esposa. Mas isso aqui simboliza muita coisa. Se eu chegar em casa sem a aliança, isso não significa que eu perdi um objeto de ouro. A minha esposa vai olhar e o pau vai comer. Ou se eu chegar em casa, por exemplo, e jogar a aliança pela janela olhando para ela. Eu não joguei ela pela janela. Mas eu simbolizei algo radical com o símbolo disso. O batismo faz parte disso. Ele é comunicacional, uma relação comunicacional muito forte, muito importante. Interessante. Então não é a ideia somente de eu falar assim, eu tô aceitando aqui, quero caminhar com ele e a partir desse momento eu decidi, vou seguir e tá tudo certo. Eu preciso passar por um processo que ele vai ser presencial, físico e no meio da minha comunidade para que isso aconteça. É isso? A gente precisa desse processo de um sinal que isso vai acontecer. E esse sinal é a representação justamente através do batismo? A gente pode colocar assim? Sim, porque assim Jesus o diz, né? Uma dos diálogos mais bonitos de Jesus, quando ele está com Nicodemos, ele fala desse assunto de uma maneira simples, clara e ao mesmo tempo muito profunda para mostrar o significado disso. Então ele chega para Nicodemos e fala: então,
Você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos, estudioso da lei, conhece toda a Torá, entende de tudo. Ele, então, mas como é que eu entro de novo na barriga da minha mãe? E Jesus falou, você não está entendendo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus, naquele momento, estava apresentando para Nicodemos uma nova realidade de vida junto com esse símbolo. E quando ele apresenta isso para Nicodemos, ele começa, então, a compreender que a proposta de Jesus para ele era diferente de tudo que ele havia conhecido até então. Vale a pena, e não que ele não tivesse indícios, né, da realidade, mas Jesus ele apresenta de uma maneira tão simples e ao mesmo tempo ele apresenta essa realidade para Nicodemos como uma prefiguração daquilo que deve acontecer com todos nós. Onde, sim, eu nasci para uma vida humana num mundo de pecado e eu nasci pecador. Mas para nascer para o reino, isso precisa acontecer através de um símbolo que Jesus institui. Na verdade, não, ele coloca esse significado, né? Mas ele já existia antes. A questão do batismo, né? Que o termo significa imergir, mergulhar. Então, é importante a gente compreender que, sim, historicamente sempre houve rituais de purificação com água. Mas a maneira como o símbolo ele é colocado aqui no batismo, da maneira como é apresentado no Evangelho, isso nunca aconteceu. Purificação com água nunca foi para perdoar pecado, por exemplo. E João, ele estabelece, quando ele começa, João Batista, né? Fazer o batismo, ele traz isso. E aí Jesus, ele apresenta a realidade de nascer de novo. Então, essa compreensão, ela é bíblica, ela é do Evangelho e precisa acontecer. Então, às vezes... E aí eu vou trazer agora um contexto, né? De algumas situações que a gente pode estar passando, das pessoas que podem estar escutando a gente que não passaram por essa situação. A ideia de... mas eu fui batizado na infância. Essa ideia de... mas eu passei... Às vezes tem várias outras denominações que existem esse processo de um batismo na infância mesmo. Um batismo quando bebê. E aí a ideia de uma aspersão, de colocar mesmo dentro da água, o bebê dentro da água e tirar o bebê. E como que isso funciona? Isso é uma validade também? Esse batismo é válido dentro desse processo que a gente está colocando aqui agora? Posso dar uma zaninzada? Acho que a gente dá um passinho para trás. Virem um adjetivo. É o verbete. A gente vai compreender a validade ou invalidade do batismo na infância quando a gente compreender essencialmente quais são os pilares desse movimento simbólico importante mandamento que é o batismo. A gente pode elencar uns aqui. Primeiro, o batismo ele é um símbolo de morte e ressurreição. A gente pode pegar alguns textos bíblicos aí. O próprio movimento sugere uma morte, uma ressurreição. Você é enterrado e ressuscita. É o movimento da semente que morreu lá embaixo da terra e saiu o grão. Saiu o ramo. Ele é uma morte e ressurreição, ou seja, ele é uma negação da vida passada. E a aceitação da parte daquele que é capaz de fazer isso. Isso é muito interessante. As mortes que a Bíblia fala do eu, elas não são suicídios. Toda a morte que a Bíblia sugere para uma nova vida é uma morte feita por um outro alguém. Ninguém se crucifica. Se você conseguir prender uma mão, você não vai prender a outra. Alguém vai ter que crucificar você. Então essa morte é o Espírito Santo que faz. É ele que esmaga a carne para fazer uma outra. O batismo é uma aceitação disso. O batismo, ele é o momento onde você passa a pertencer ao corpo de Cristo. A igreja só tem uma porta. A porta da igreja é um tanque batismal. Só se entra por uma igreja sendo batizado. E a terceira coisa, que o batismo é um sinal de sujeição a uma autoridade. Isso é pouco falado, mas é muito importante. Porque o pastor Janin falou aqui de batismo é estar imerso, né? Bapto, estar embaixo. O batizado está embaixo. Você, no momento, fica embaixo da água. Mas na vida você fica embaixo do Espírito. O Espírito Santo fica sobre Jesus na hora do batismo. O Espírito Santo está sobre o planeta na hora da criação. O Espírito Santo desce sobre alguém. Quando Jesus começa a ordem do batismo, ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a frase posterior era tremendamente provocante. E depois fazei discípulos. Mas ele está falando isso para um apóstolo. E a igreja estava sob a autoridade deles. Representativa. Representativa. Estar batizado é reconhecer a sua sujeição ao senhorio divino e viver sobre essa sujeição.
Tudo isso envolve uma consciência desenvolvida. Uhum. Todas essas coisas. Portanto, uma criança não tem abstração. Uma criança, que eu digo, um bebê. Sim. Para ter uma consciência desenvolvida de uma aceitação voluntária disso. Porque todos os movimentos do batismo têm que ser voluntários, racionais e conscientes. Extremamente importante. Exige da gente uma consciência, uma racionalidade e uma decisão voluntária daquilo Voluntária. ali. Não dos pais pelos filhos, mas do próprio filho ou das próprias pessoas para esse processo. Legal. E aí, olhando para esse ponto, a gente começa a perceber, então, existe uma demonstração, existem qualificações que me levam a fazer isso? Porque a gente para pensar assim, por exemplo, eu tive vontade, entrei dentro da igreja, uma pessoa entra dentro da igreja e fala assim, olhei e falei, nossa, que legal, me impressionei muito com o sermão do pastor, pá, aceitei, quero ser batizado. É isso aí, pode amanhã já entrar e pá, pum, ser batizado, ou existe um processo para isso? Não é papai, chua. Chua. Mas existe um processo para isso? Exige algo diferente antes? Existe um processo de entendimento daquilo ali? Ou é algo, ideia de chegar lá e falar assim, quero hoje e amanhã já estou em paz e em segurança para poder participar? Ou existe alguma qualificação nesse processo? Fé, arrependimento, frutos e outras coisas que eu tô colocando aí. Eu já joguei a ideia para vocês pensarem e desenvolver, gente. Não vou ficar falando aí, não. Vai lá. E aí? A Carol tá olhando para um lado e pro outro. Carol, você também no meio desse caminho aí, Quem tá? quer começar? Aí é bom. Gente. Tá. Eu gosto da ideia do batismo, que é, pelo menos na minha experiência religiosa, eu ouvi pouco isso. Eu ouvi bastante isso que o Robson falou, de morrer. Mas eu ouvi pouco a ideia de se tornar filho. Uhum. E a Bíblia ela tem um negócio muito curioso, que se a gente perguntar pra ela assim, o que é pecado? A Bíblia ela não tem um índice alfabético falando assim, A, B, C, P, pecado, definição. Ela vai te dar alguns versículos com a ideia pronta, mas ela vai também te contar uma história que vai amplificar a compreensão daquilo que você está perguntando para ela. Então, se você perguntar para ela o que é pecado, por exemplo, Gênesis 3, conta o primeiro pecado de toda a humanidade, mas não menciona a palavra pecado. E ela te traz todo o simbolismo do que é pecado. Como hoje o tema não é pecado, mas é batismo, então a gente pergunta para a Bíblia o que é batismo. Aí trouxemos a definição, imersão, mas ela conta uma história de que tinha um cara esquisito, que comia uma comida estranha, que tinha uma roupa estranha e que estava anunciando um reino. E o púlpito dele era lá no deserto, num lugar muito sinistro. O púlpito no deserto, com uma roupa estranha, comida estranha, e ele está falando que chegou um reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, só envolvendo batismo, a gente tem, então, arrependimento e reino. E aí a gente encontra Jesus pedindo para ser batizado no seguinte contexto. De Mateus 1 começa com uma lista da família de Jesus. Mateus 2 conta do nascimento. Mateus 3 já pula a maior parte da vida de Jesus e conta do batismo. E aí no contexto de batismo a gente tem Cristo sendo batizado. Não menciona que João Batista é primo dele. Ele é batizado. Ele sai das águas, tem a primeira fala de Deus e a primeira manifestação do Espírito. Aonde na Bíblia a gente tem água, Espírito e a primeira fala de Deus? Gênesis 1. Em Gênesis 1 está acontecendo a criação. Então, em Mateus 3 está acontecendo a nova criação. E aí, na nova criação, eu não sou só uma nova criatura, mais jovem. Ou, como que é essa nova criação? É uma Carol melhorada? Uma versão... O que é isso? O que é esse negócio? Reino? Eu sou uma nova criatura? Em qual reino? E aí, Mateus 3, ele mostra para nós que o reino dos céus, Deus se apresenta como nosso Pai. E aí, Gálatas vai falar assim, Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aí ele vai falar que não tem que haver judeu nem grego, que todos nós somos um em Cristo, e também somos descendência de Abraão e tudo mais, e somos herdeiros dessa promessa. Então, quando Deus se apresenta como nosso Pai, ele está se apresentando como responsável em gerar essa nova criatura. O bebê na barriga da mãe, ele não faz nada. Ele é gerado. Então, é claro que tem a minha decisão, a compreensão, a minha parte nesse processo. Uhum. Mas também Deus se apresenta como pai, como responsável nesse processo todo. Adão, como nosso pai, falhou. Então Deus fala assim, ele falhou? Então deixa comigo, que agora você é meu.
Você é meu 2 vezes, como criatura e como nova criação. E pra mim essa é a beleza do batismo, esse lance aí. Show. Que aí é um entendimento, e a pessoa, olhando esse entendimento, ela fala, não, eu entendi, eu aceito, e agora caminho. É uma aliança que você está fazendo. E simbolizando publicamente essa aliança. Então, o início começa com a sua compreensão dos termos da aliança. Eu quero ser batizado. Fantástico. Você sabe o que isso significa? Isso tem que acontecer, porque você está fazendo uma aliança. A Carol falou um negócio pesadíssimo aqui. Quando ela cita o texto de Gálatas, ele fala, vos revestiste de Cristo. E aí há algo que o processo de salvação está fazendo, porque salvação não envolve só pagar o preço do meu pecado. A salvação envolve tirar de mim o efeito que o pecado faz e tirar de mim a representatividade do propósito da minha criação. Eu fui feito para representá-lo, porque o texto diz que façamos o homem à imagem e semelhança. Mas esse Jesus que eu fui feito imagem dele não mente, não mata, não trai. Ele não faz nada daquilo. Portanto, na aceitação dessa aliança de ser adotado como filho, e filho é adoção, mas filho é uma representatividade. Eu sou Aleixo e eu herdei isso de alguém. E eu não posso desonrar essa memória. Então, esse batismo é a aceitação também de que agora você me representa. Você me representa. E isso tem que ser, é um termo da aliança fantástico, de você aceitar ser um representante disso. E aceitar ter a graça como a única fonte de restauração. Eu aceito que não rola de outro jeito. Ter consciência de que não há outro nome, não há outra forma, não há outro caminho. E que a glória é de mão única, glória é sempre para cima, perdão é sempre para baixo. Não aceito inverter isso. O batismo é assim. A glória é dada sempre para cima. Jesus não precisa ser perdoado. Nós precisamos. E eu não sei o que fazer com glória. Glória na minha mão é atômica. Ele lida bem com aplausos. E eu com perdão, tá certo. Se trocar. Isso que o Henrique trouxe de Nicodemos, né? Ele, sendo líder religioso, ele não compreendia algo que hoje a gente fala assim, nossa, mas como que ele não compreendia? Mas o batismo também é um evento espiritual que não acontece diante dos nossos olhos, mas é confirmado dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então Nicodemos não compreende, mas no enterro de Jesus ele está presente. É um processo. Ali no começo de João 3, ele não entendeu. Então, a gente tem que sempre destacar o trabalho do Espírito. O batismo é resultado do agir do Espírito na vida do indivíduo. Não é ação humana. O batismo é resultado do agir do Espírito. Ah, mas ele não quis hoje, mas ele pode querer amanhã. E quem vai insistir? Ah, mas insistir cansa. Deus não está pedindo para você insistir. Deus pediu para você pregar. Lança a semente. O desenvolver da semente é responsabilidade de Deus. Então, Nicodemos aparece no final ali, mostrando que ele entendeu. Demorou, mas ele entendeu. Então, o agir do Espírito é invisível. Então, eu gosto disso, porque o reino do céu não está limitado a uma parede. O reino do céu não está limitado a um dia, a um evento. O reino do céu é ilimitado. O agir do Espírito é invisível. E ele vai falar em João 3, né? Que o Espírito sopra onde quer e como quer. E aí Nicodemos demora para entender, mas ele entende. Então, o Espírito está soprando agora, nesse momento, em um monte de lugar. Através desse podcast, em um monte de lugar que a gente fisicamente não ia conseguir chegar. Então, eu acho que essa é a beleza do batismo, do reino, da questão do Espírito, de Jesus tomar a frente. Ele é batizado por João e ele abre essa porta. Então, a gente nasce nesse reino como filho, não é só como servo. Jesus, em dado momento, vira para os discípulos e fala assim, eu já não vos chamo de servos, eu chamo vocês de amigos. E aí o batismo traz essa beleza de filho, sabe? E eu não sou mãe ainda, mas eu fico pensando que se nesse momento eu fizesse o pior crime do mundo, e a delegacia ligasse pra minha mãe falando assim, sua filha fez tal ato horrível, eu não deixaria de ser filha da minha mãe. Então, até pra eu deixar de ser filho de Deus, eu preciso escolher. Então, nesse processo de adoção, de me tornar herdeira do reino de Deus, desse pai, é uma escolha deliberada e exclusivamente minha. Então, a salvação, assim como eu faço a escolha de recebê-la, eu também faço a escolha de rejeitá-la. Então, o batismo ele tem esses dois lados, né? Eu entendo que eu necessito me tornar filha desse Deus, porque o meu pai, Adão, falido. Então, agora eu aceito essa dependência, esse carinho, esse cuidado, essa restauração, esse ressurgimento da morte para a vida. Não dá vontade de falar nada agora depois. Você pensando. É isso aí.
Você nem tá procurando um tanque. Mas é já. Nesse momento, já pode procurar já. Amém. E uma coisa que mexe muito comigo dessa conversa é o sentido de comprometimento. Uhum. Você encontra na história da salvação Deus totalmente comprometido conosco o tempo todo. E é isso, o Espírito Santo ele vai mexendo no coração do ser humano e falando, então, o que você precisa? Se comprometer. O batismo ele é a demonstração desse comprometimento. E se comprometer com Cristo é a melhor decisão que qualquer ser humano pode tomar na vida. Não existe melhor decisão. E é importante que você ouça isso, que está assistindo ou ouvindo. Não existe melhor decisão na vida do que decidir se abrir para o Espírito Santo. Ele vai te convidar e você fala, tá bom, Senhor, eu aceito. Eu não consigo te resistir. Esse amor é muito grande. Se você tá aí ouvindo a gente e tá pensando, será que eu tomo essa decisão ou não? O Espírito Santo vai te convencer. E você vai se comprometer. Eu espero, né? Pelo poder de Deus. Vocês citaram 2 textos. Jesus, em João 3, falando com Nicodemos, ele fala assim, quem não nascer da água e do Espírito. Uhum. Aparentemente são 2 batismos. Aparentemente. Mas ele diz, e o destaque é, não pode entrar no reino de Deus. Isso é impopular, mas o evangelho não é popular. O evangelho é para pessoas. O batismo é um mandamento. É um mandamento. E ele é um mandamento cuja importância é cósmica. Porque só Deus sabe o que acontece no seu coração. Mas nós servimos a um Deus justo que governa sobre seres inteligentes e seres inteligentes decidem pelo que eles sabem. Portanto, você sabe o que aconteceu no seu coração, mas o processo de salvação ele é cheio de infinitas intersecções. Então, alguém precisa ver, porque o caráter de Deus está exposto em você. Na dinâmica do conflito entre o bem e o mal, o saber o que é o de Deus era importante. Então é necessário fazer isso. Então quando se faz isso, se testemunha para o universo todo do sucesso do evangelho e da justiça de um Deus que se faz vivo numa vida de verdade. Paulo fala um Senhor, um só Deus, Pai, e um só batismo. Sim. E quando você olha o texto de Paulo, quando fala sobre um só batismo, ele está falando da unidade no Espírito. Então, quando Paulo fala de batismo, ele está falando que o único batismo que existe, de fato, é o batismo do Espírito. Então, vamos compreender. O batismo na água é a demonstração pública, um elo simbólico do batismo do Espírito. Carol disse isso. É uma ação espiritual. Mas eu tenho que compreender o seguinte. Existe um Espírito Santo que leva você até a água. E um Espírito Santo que está sobre você quando você sai da água. O processo é todo dele. Então, quando eu ouço meu coração dizendo assim, você precisa ser batizado, não foi seu coração. É o Espírito. É o Espírito que está dizendo isso. Sim. Quando eu falo, não vou ser batizado, você não está dizendo não para um evangelista, para um pastor, você está dizendo não para ele, porque é ele que conduz. Ninguém chega ao tanque batismal, à água, sem ser conduzido pelo Espírito. Sim. E uma pessoa que é batizada não sai de lá sem o Espírito também, porque é ele que conduz. A não ser que essa escolha tenha sido simplesmente pelo simbólico. Uhum. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Mas quem não nascer do Espírito não chega nem perto da água. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Por que ele não fala quem não crer e não for batizado? Porque aquele que não creu rejeitou o batismo. Uhum. E isso é tremendamente importante no processo de conversão de outras pessoas. Quando você publicamente aceita a sua relação com Cristo, você encostou na parede quem não aceitou. Porque o maior argumento de qualquer pessoa é não dava. E o maior contra-argumento de Deus é porque deu nessa vida. Então, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, é isso aí. Muito bom. Esse é um assunto que a gente está falando e a gente começa a se emocionar porque a gente começa a pensar, a refletir um pouco e a ficar mais reflexivo sobre isso. Eu espero que isso ajude você também a entender, a relembrar um momento também do seu batismo, do momento onde, se você que já foi batizado está escutando, relembre desse momento, e se você não foi ainda, olhe para tudo isso, perceba a beleza de um Deus que ele conduz
e que a atuação do Espírito Santo ela pode ser perfeita e completa em você também. Eu deixo aqui para vocês um minuto para cada um de vocês, para vocês poderem colocar os últimos pensamentos a respeito desse momento, para a gente poder finalizar esse episódio dessa temporada. Vai lá. Eu começo então? Vai lá. 1 Coríntios 12:13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Ele resume bem tudo isso que a gente falou até aqui. E se eu posso deixar uma dica para alguém, nós, ao tomarmos essa decisão, ao demonstrarmos esse comprometimento com Cristo, temos a oportunidade também de viver uma outra realidade dentro da nossa comunidade de fé. Então, a introdução, clara, a porta de entrada na igreja acontece por essa escolha do batismo. Além dos outros fatores que a gente colocou aqui também. Esse processo ele vai acontecer dentro assim, da gente. E é muito difícil explicar. E que bom que a gente não dá conta de explicar, porque isso significa que realmente é algo inesgotável. Exatamente. E por isso que eu convido. Se alguém está assistindo, vou repetir de novo, ouvindo ou assistindo, tome a decisão pelo batismo. É a melhor decisão que você vai tomar. Eu quero falar sobre quando Jesus ele vai se batizar. Era o começo do ministério dele, né? E ele ainda não tinha feito nenhum milagre. Ele ainda nem estava perto da cruz e ele poderia em algum momento virar para Deus e falar assim: Senhor, eu não quero salvar esse povo não, me leva de volta. Ele poderia ter desistido. Mas a primeira coisa que Deus fala para ele é: você é meu filho amado. Antes dele acertar, antes dele errar, Deus fez questão de falar para ele uma coisa: você é meu filho amado. E ele sai das águas e vai para o deserto, e ele vive aquela sequência que Israel vive, né? Sai das águas, vai para o deserto. Moisés sai das águas, vai para o deserto. Onde Moisés falha, onde Israel falha, Cristo acerta. E quando o diabo encontra com ele no deserto, o diabo pergunta o tempo todo, né? Pergunta não, tenta o tempo todo o que Deus havia acabado de falar para ele: você é meu filho amado. O batismo ele tem essa face de quem nós somos dentro desse reino. A gente é filho de rei e nós somos filhos amados. Então o batismo para mim ele nasce dessa compreensão de que eu sou amada pelo Criador do universo, não só na qualidade de criatura, mas na qualidade de filha. Então, para mim, Deus está preocupado com tudo aquilo que tira a minha paz. E o pecado tira a paz de todo mundo. Então Deus deu um jeito de resolver esse negócio. Então o batismo é falando assim: Senhor, eu entendo que o Senhor quer cuidar de mim, que o Senhor me quer na sua família. E eu aceito essa certidão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar alguém quando é adotado. Esse momento é emocionante. E talvez você que está ouvindo esse podcast está se privando de viver esse momento com Deus. De ver Deus se responsabilizando pela sua vida, pela sua alegria, pela sua salvação. É isso que eu queria falar. Pastor Robson. Quando Jesus encontrou com João Batista no dia do seu batismo, ele fez uma confirmação dupla. Houve ali a confirmação do ministério de Jesus, que começa ali como ungido, Cristo, mas ele atestou a veracidade da pregação de João Batista. Se João Batista falasse uma frase que Jesus não concordasse, João Batista não poderia batizá-lo. Mas quando você lê o sermão de João Batista e lê o sermão de Jesus, eles falam a mesma coisa. O batismo, ele é morte para o velho homem, ressurreição para uma nova vida sob o comando do divino, sob o comando de Deus. O batismo, ele é a inserção no corpo de Cristo, no sentido que você agora tem irmãos de fé. João Batista ali foi confirmado que nós estamos falando a mesma coisa. Eu estou falando para algumas pessoas que podem estar dizendo assim: mas um dia eu já fui batizado. Lembre-se, o batismo confirma as crenças também. Você está dizendo que aquela pessoa que levantou as mãos sobre você e você estão pensando a mesma coisa. Porque o batismo tem um aspecto coletivo gigantesco. Você faz parte de um grupo de pessoas espalhadas pelo planeta que estão dizendo a mesma coisa.
Então, manifestando que o amor que você tem por Cristo tem um formato. E o formato do amor é a lei, é a regulamentação da vida. A primeira ordem que você obedeceu na sua existência foi um comando de Cristo. Cristo comandou e você obedeceu nascendo. Sempre assim, e vai ser assim para sempre. Colossenses diz que tendo nós, Colossenses 2,12, sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou entre os mortos. Jesus nasceu do Espírito, você nasce também. Jesus cresce em estatura, sabedoria e graça, você cresce também. Isso é seguir Jesus. Jesus desenvolve seu trabalho, seu ministério, seu serviço, você se desenvolve também. Jesus entra no Jordão, você também tem que entrar. Não tem como seguir Jesus e desviar o Jordão. O Jordão corta a terra de uma parte até outra. Se ele entrar na água, você tem que entrar. Mas a Bíblia fala que se você continuar seguindo Jesus, a história dele termina na glória, no trono. E ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Seguir Jesus é passar por uma cruz, é passar pela água. Mas ela termina na eternidade. Então, se você desviar de Jesus, em algum ponto, você compromete a chegada. Hoje, Jesus está falando, entrei na água. Entre também. E você vai ouvir, o que a Carol disse maravilhosamente aqui, a mesma coisa que ele ouviu. Esse é o meu filho, amado, que eu tenho alegria. Que você hoje permita que o Espírito Santo te conduza e te leve. E assim você descubra a beleza desse momento tão especial e que inicia uma jornada completamente diferente com Deus. Um abraço.